Decreto-Lei 25, tombamento. Constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens, móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados partes integrantes do patrimônio histórico artístico nacional depois de inscritos separada ou agrupadamente num livro de quatro livros do tombo, de que trata o artigo 4 desta lei. Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos ao tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importem conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotadas pela natureza ou agenciadas pela indústria humana. O presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessoas naturais, bem como às pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno. Excluem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de origem estrangeiras que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país, que adornem quaisquer veículos pertencentes às empresas estrangeiras que façam carreira no país, que se inclua entre os bens referidos no artigo 10 da introdução do Código Civil e que continuam sujeitos à lei pessoal do proprietário, que pertençam às casas de comércio de objeto histórico ou artístico, que sejam trazidas para exposição comemorativas, educativas ou comerciais, que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno do respectivo estabelecimento. As obras mencionadas na linha 4 e 5 serão guia de licença para livre trânsito fornecida pelo Serviço ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Capítulo 2 do tombamento. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá 4 livros do tombo, nos quais serão inscritas as obras que refere o artigo 1º desta lei. O livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. As coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim mencionadas no parágrafo 2º do citado artigo 1. Do livro do tombo histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica. Livro do tombo de belas artes, as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira. Livro do tombo das artes aplicadas às obras que se incluem na categoria das artes aplicadas nacionais ou estrangeiras. Cada um dos livros do tombo poderá ter vários volumes. Os bens aqui se incluem nas categorias enumeradas na linha 1, 2, 3 e 4. Presente artigo serão definidos e especificados no regulamento que foi expedido para execução da presente lei. O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos municípios se fará de ofício por ordem do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser notificada a entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, a fim de produzir os necessários efeitos. O tombamento da coisa pertence à pessoa natural ou à pessoa jurídica de direito privado. Se fará o tombamento de coisa pertencente à pessoa natural ou à pessoa jurídica de direito privado, se fará voluntária ou compulsoriamente. Proceder-se-á ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o pedir e a coisa se revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou sempre que o mesmo proprietário anuir, por escrito, a notificação que se lhe fizer para inscrição da coisa e em qualquer livro dos tombos. Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir a inscrição da coisa. O tombamento compulsório se fará de acordo com o seguinte processo. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão competente, notificará o proprietário para anuir o tombamento dentro do prazo de 15 dias, a contar do recebimento da notificação,
ou para, se o quiser impugnar, oferecer dentro do mesmo prazo as razões de sua impugnação. No caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado, que é fatal, o diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará por simples despacho que se proceda à inscrição da coisa no competente livro do tombo. Se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinalado, far-se-á vista da mesa, dentro de outros 15 dias fatais, ao órgão de que houver emanado a iniciativa do tombamento. A fim de sustentá-la, em seguida, independentemente de custa, será processo remetido ao Conselho Consultivo do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que proferirá decisão a respeito dentro do prazo de 60 dias a contar do seu recebimento. Dessa decisão não caberá recurso. O tombamento dos bens, a que se refere o artigo 6º desta lei, será considerado provisórios ou definitivos, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos referidos bens do competente livro do tombo. Para todos os efeitos, salvo disposições do artigo 13 desta lei, o tombamento provisório se equiparará ao definitivo. Capítulo 3 dos efeitos do tombamento. As coisas tombadas que pertencem à União, aos Estados ou aos municípios, inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma a outra das referidas entidades. Feita a transferência dela, deve o adquirente dar imediato conhecimento ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A alienabilidade das obras histórico ou artísticas tombadas, de propriedade de pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, sofrerá exceções constantes na presente lei. O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será por iniciativa do órgão competente, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito para os devidos efeitos e em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis, e averbado ao lado da transcrição do domínio. No caso de transferência de propriedade dos bens de que trata este artigo, deverá o adquirente, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de 10% sobre o respectivo valor, fazê-la constar no registro, ainda que se trate de transmissão judicial caso a morte. Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá o proprietário, dentro do mesmo prazo e sob pena da mesma multa, inscrevê-lo no registro do lugar para que tiverem sido deslocadas. A transferência deve ser comunicada pelo adquirente e a deslocação pelo proprietário ao Serviço Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro do mesmo prazo e sob a mesma pena. A coisa tombada não poderá sair do país senão pelo curto prazo sem transferência de domínio para fim de intercâmbio cultural, a juiz do Conselho Consultivo do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tentada a não ser, no caso previsto no artigo anterior, a exportação, para fora do país da coisa tombada, será esta sequestrada pela União ou pelo Estado em que se encontrar. Apurada a responsabilidade do proprietário, ser-lhe-á imposta a multa de 50% do valor da coisa, que permanecerá sequestrada em garantido pagamento, até que esse se faça. No caso de reincidência, a multa será elevada ao dobro. A pessoa que tentar a exportação de coisa tombada, além de incidir na multa a que se referem os parágrafos anteriores, incorrerá nas mesmas penas combinadas no Código Penal, para o crime de contrabando. No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo proprietário deverá dar conhecimento do fato ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional dentro do prazo de 5 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da coisa. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de 50% do dano causado. Tratando-se de bens pertencentes à União, aos Estados ou aos municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa. Sem prévia autorização do Serviço Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes sob pena de ser mandado a destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se, neste caso, a multa de 50% do valor do mesmo objeto. O proprietário da coisa tombada, que não dispuser de recurso para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa. Recebida a comunicação e considerada necessária as obras, o diretor do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará executá-las às expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de 6 meses, ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa. A falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o proprietário requerer que seja cancelado o tombamento da coisa, uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservação ou reparação em qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las às expensas da União, independentemente da comunicação que se alude a este artigo por parte do proprietário. As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-los sempre que for julgado conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à inspeção, sob pena de multa de R$100 mil, elevado ao dobro em caso de reincidência. Os atentados cometidos contra os bens de que trata o artigo 1º desta lei são equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. Aí revogou o direito de preferência. Disposições gerais. O Poder Executivo providenciará a realização de acordos entre a União e os Estados para melhor coordenação e desenvolvimento das atividades relativas à proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e para uniformização da legislação estadual complementar sobre o mesmo assunto. A União manterá para a conservação e a exposição de obras históricas e artísticas de sua propriedade, além do Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes, tanto os outros museus nacionais quanto se tornarem necessários, devendo outros sim providenciar no sentido de favorecer a instituição de museus estaduais e municipais com finalidades similares. O Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional procurará atendimentos com as autoridades eclesiásticas, instituições científicas, históricas ou artísticas e pessoas naturais ou jurídicas, com o objetivo de obter a cooperação das mesmas em benefício do patrimônio histórico e artístico nacional. Os negociantes de antiguidade, de obras de arte de qualquer natureza, de manuscritos e livros antigos ou raros, são obrigados a um registro especial no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cumprindo-lhes, outro sim, apresentar semestralmente aos mesmos relações completas das coisas históricas e artísticas que possuírem. Sempre que os agentes de leilões tiverem de vender objetos de natureza idêntica à dos mencionados no artigo anterior, deverão apresentar a respectiva relação ao órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sob pena de incidirem na multa de 50% sobre o valor dos objetos vendidos. Nenhum objeto de natureza idêntica dos referidos no artigo 26 desta lei poderá ser posto à venda pelos comerciantes ou agentes de leilões, sem que tenham sido previamente autenticados pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
ou por perito em que o mesmo se louvar, sob pena de multa de 50% sobre o valor atribuído do objeto. A autenticação dos mencionados objetos será feita mediante o pagamento de uma taxa de peritagem de 5% sobre o valor da coisa, se este for inferior ou equivalente a um conto de réis, e de mais de 5 réis por conto de réis ou fração que exceder. O titular de direito de preferência goza de privilégio especial sobre o valor produzido em praça por bem tombados, quanto ao pagamento de multas impostas em virtude de infrações de presente lei. Só terão prioridade sobre o privilégio a que se refere este artigo os créditos inscritos no registro competente, antes do tombamento da coisa pelo Serviço Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.